Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo. Louvado seja o nosso Cristo ressuscitado. Paulo, o apóstolo dos gentios, disse em sua epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, não em Jesus de Nazaré, em Cristo Jesus, ou seja, no Cristo ressuscitado. O tema deste pequeno vídeo é: já não há condenação para os que estão no Cristo ressuscitado. Coisas que a religião não faz, porque a religião ainda vive o Jesus de Nazaré, vive as práticas da lei de Moisés. Dízimos é lei, batismo nas águas, lei, subir monte, lei, comer pão e beber suco, lei, que é a Páscoa judaica, apresentar criança, lei. Então, eles ainda estão debaixo de maldição. O Cristo ressuscitado ainda não veio para essa turma. Eles estão debaixo das maldições de Deuteronômio 28. Sendo essas maldições descritas para os hebreus, para o povo de Israel, para aqueles que não cumprissem as leis de Moisés, mas que, infelizmente, a religião que faz parte do povo gentil leva os seus fiéis, que são gentios, são estrangeiros, a práticas de algumas obras da lei. Paulo disse: quer viver pela lei? Viva, mas tem que cumprir os 613 itens. Não adianta só pegar 2, 3, uns 10 que interessa, vamos dizer assim, para a ganância, para enriquecimento e deixar os outros para trás. Já que quer fazer a lei, cumprir a lei, cumpra os 613. Mas nenhum homem, a não ser Jesus de Nazaré, conseguiu cumprir. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Isto aqui Paulo estava falando aos romanos. Os destinatários dessa carta eram os romanos, não nós do século 21, do ano 2020. Por isso que ele aqui está falando, porque a lei do Espírito de vida, ou seja, a lei do Espírito da graça de Deus, que foi imprimida, que foi escrita em nossa mente e em nossos corações. Hebreus 8, versículo 10 e 11. Em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado. O que era a lei do pecado? A lei de Moisés. E da morte. Quem é que escravizava as pessoas antes de Jesus de Nazaré derramar seu sangue naquele madeiro? Porque Jesus de Nazaré veio tirar o pecado do mundo. E o pecado do mundo era a lei de Moisés. E quem escravizava as pessoas? Quem colocava pavor, pânico nas pessoas antes da crucificação de Jesus de Nazaré? Sempre foi a lei de Moisés, com os seus preceitos, seus mandamentos impossíveis de cumprir, na sua grande maioria. Então, quando fala assim, que porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você, livrou eles lá. Porque nós que nascemos depois do ano 70 DC, no ano 70 depois de Cristo, já não há mais condenação, julgamento, juízo sobre nós. Porque o Espírito já foi justificado. Porque o que interessa para Deus não é a nossa carne. A nossa carne é transgressora, a nossa carne é suja, é imunda. A nossa carne sempre erra o alvo. A nossa carne tende para as coisas terrenas, as coisas do mundo carnal. Então, para que os que nasceram depois do ano 70 e que são eleitos de Deus e são filhos de Deus, porque alguém só pode falar em Jesus, em Deus, sendo filho de Deus. Caso contrário, um filho da perdição jamais vai render glória a Jesus, mesmo de Nazaré. Porque hoje, nos dias de hoje, infelizmente, as pessoas que frequentam as chamadas igrejas, que na verdade são sinagogas, porque pregam a lei de Moisés, eles estão vivendo Jesus de Nazaré por engano. Porque quem deveria pregar a verdade, prega mentira.
quem deveria pregar o que é realidade, prega engano. Por quê? Pela a ganância, pela teologia, por esse sistema religioso enganoso, mentiroso e fraudulento. Então, quem deveria falar essas coisas não falam. As pessoas ainda estão lá, batizando nas águas, que é a lei da purificação, dando dízimo, que nunca foi dinheiro, porque o livro de Malaquias, do capítulo 1 ao 4, aquilo foi uma repreensão para os sacerdotes e os levitas e para o povo de Israel. Essas pessoas que frequentam essas chamadas igrejas, elas não são israelitas, elas não são hebreus, porque os judeus legítimos não creem em Jesus de Nazaré. Os judeus legítimos ainda fazem a leitura da Torá, vivem grande parte dos preceitos, porque eles são descendentes das obras de Moisés, eles vivem por obras. Nós, gentios, não vivemos por obras, nós vivemos por fé. Então, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, no Cristo ressuscitado, nós temos que crer no Cristo ressuscitado, na sã doutrina. Onde está essa sã doutrina? Ela não está em Deuteronômio, ela não está no livro de Malaquias, que foi para os levitas e os sacerdotes. Nos dias de hoje não existe mais sacerdote, não existe mais profeta na terra. Nos dias de hoje não existe pastores, bispos. Isso daí foi dado esses dons até que viesse o perfeito. 1 Coríntios 13, 7, 8 por aí diz. E o perfeito veio quando? O perfeito veio no ano 70 em juízo. Paulo disse que depois que viesse o perfeito, dons de línguas, que não são balabachúrias, são idiomas, glossa, profecias, dons de cura, acabaria tudo. São 3 dons que são perpétuos. A fé, a esperança e o principal deles, o amor. Esses dons são eternos. Esses dons durarão para sempre. Então, nós temos que viver o Cristo ressuscitado, a sã doutrina. Não podemos fazer prática das obras de Moisés, das obras da lei mosaica, porque isso daí nunca justificou ninguém. Olha em Romanos, capítulo 8, o versículo 3 e 4. Vamos ler. Versículo 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, porque a natureza carnal, a natureza adâmica, essa natureza não tem jeito, essa natureza não tem conserto. Por isso que quando um eleito de Deus, ele glorifica o Pai, o corpo dele tomba, a carne volta ao quê? Volta ao pó, porque ela é uma carne doente, transgressora e fraca. Ela volta ao pó. A carne não ressuscita. A carne não volta para Deus. O que volta para Deus, Eclesiastes 12:7, é o Espírito, porque o Espírito é dele. E Deus é Espírito. Cristo ressuscitado é Espírito. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Então, a lei de Moisés, ela foi dada pelas transgressões do povo israelita, porque eles adoravam um bezerro de ouro, eles eram idólatras, eles eram fornicadores, eles sempre fizeram os desejos da carne. Porque a carne, ela tende a essas práticas. A carne pratica obras da natureza carnal, do mundo terreno. Então, Deus enviou o seu Filho, Jesus de Nazaré, o qual morreu, ressuscitou ao 3º dia, e no ano 70 DC ele veio em juízo, finalizando a lei de Moisés pelo seu símbolo maior, que era o templo que havia em Jerusalém. Então, Jesus veio em semelhança a nós, homens, veio revestido de carne, porque nós somos espirituais tendo experiências carnais. Então Jesus veio na forma da carne fraca, para quê? Para cumprir-se a lei e
através da sua morte, ele resgatasse todos aqueles que estavam na lei de Moisés e viver uma novidade de vida. É assim. E dar liberdade aos cativos. Por quê? Quem eram os cativos? Quem eram os escravos? Eram aqueles que praticavam, que tentavam praticar as obras da lei de Moisés. Eles não eram libertos. As pessoas daquela época não tinham liberdade, porque qualquer tropeço, além de pagarem por aquele tropeço, ainda voltaria a zero os cumprimentos do que eles tivessem feito dos preceitos da lei. Voltava a estaca zero. Então, isso tudo era maldição, é maldição ainda. Quem está debaixo da lei de Moisés ainda está debaixo de maldição. Aí ele continua aqui no versículo 4, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo falou, a lei é pecado? De forma nenhuma. A lei é santa para quem consegue praticá-las, mas ninguém conseguiu. Nós que vivemos ou procuramos viver em espírito, a lei sim se cumpriu em nós. Por ela ter se cumprido em nós, nós não devemos mais praticá-las, porque ela já foi cumprida em nós pela morte de Jesus, pela ressurreição. Porque Adão foi o primeiro homem com alma vivente. E o segundo Adão, espírito vivificante. Os que nasceram da natureza adâmica eram almas viventes. Os que nasceram em Cristo Jesus, o ressuscitado, são espíritos vivificantes. Então nós não podemos praticar, porque a lei já foi praticada em nós, em nosso espírito. Já foi praticada. A justiça da lei, qual é a justiça da lei? Amar o seu próximo. Porque você amando o seu próximo, você cumpre todas as leis em uma só, que é o amor ao próximo. Então, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para aqueles que que vivem na carne, eles colhem frutos da carne. Eles são julgados pela lei. Por exemplo, uma pessoa que comete um homicídio, ele vai ser condenado de 12 a 30 anos de cadeia. A lei vai para cima dele. Uma pessoa que rouba, ele vai ser condenado de 7 a 15 anos, sei lá eu quantos anos, vai ser julgado e condenado por aquilo ali. Por quê? Porque ele está praticando uma obra da carne. Agora, quem vive no Espírito não tem como praticar. Não tem como. Porque a pessoa vive no quê? O Espírito está unido com o Espírito de Deus. Quem vive pelo Espírito é espiritual. Uma pessoa dessa não vai ficar num bar enchendo a cara, não vai usar droga. Se ele fuma, ele vai parar de fumar. Por quê? O fumar é obra da carne. Mas quando ele começa a viver em espírito, as coisas da carne vai perdendo a força. E o espírito vai ganhando força e a carne vai perdendo. E logo, logo a balança vê lá a carne, lá em cima, morta, sem força nenhuma, e o espírito cheio de vigor, dominando a carne. Então, quanto mais a gente busca as coisas do alto, as coisas do espírito, menos força nós vamos dando à carne. E o nosso espírito vai ficando cada vez mais forte. Então, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne. A lei de Moisés é para a carne. Esse negócio de dízimo, que era alimento, era para satisfazer o quê? A carne. Para saciar a fome dos levitas, dos sacerdotes, dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro. Então, era para a carne. O templo de Deus estava em Jerusalém. Só que no ano 70, quando veio o juízo, ele veio abaixo. O templo de Deus foi estabelecido, a nova Jerusalém espiritual. Apocalipse capítulo 21. E onde está esse templo? Está em nosso espírito. O nosso espírito é o templo santo de Deus. A igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, é o nosso espírito.
Então não há mais. O que alimenta o nosso espírito é o Espírito de Deus. Quando nós temos que fazer algo, oferecer alguma oferta para o templo de Deus, para a casa de Deus, é você ajudar o seu próximo. É você ver uma pessoa caída na rua, você ajudá-la. É você ver uma pessoa com frio, você cobri-la. Você está entendendo? Isso são obras do Espírito. É você agradar o seu próximo. Você está cumprindo toda a lei, os 613 itens da lei, em um só mandamento: amar o próximo. E vivendo o quê? Em espírito. A lei de Moisés não foi escrita para o espírito. A lei de Moisés foi escrita para a carne, para a natureza da carne, para tentar frear os desejos, as ânsias da carne, mas que não foi possível, devido à fraqueza. A lei de Moisés não foi suficiente para corrigir as transgressões da carne do homem. Então não adianta, você que frequenta esse lugar aí que eles chamam igreja, infelizmente eles estão lá na lei de Moisés, eles estão procurando justificar a carne das pessoas, eles estão procurando justificar a capa, o véu, eles procuram justificar o véu, sendo que o véu foi rasgado do alto a baixo, quando Jesus de Nazaré disse: tetelestai, está consumado. Então, meu amado, não pratique obras da carne, não viva na carne, procure viver sempre no Espírito, ande em Espírito 24 horas por dia. Fale, confesse a Deus o seu amor por Ele, confesse a Deus a sua fé por Ele. Confesse que o seu batismo não foi numa piscina cheia de cloro, foi na morte de Jesus de Nazaré. Confesse que a sua Páscoa judaica, a sua Páscoa já foi imolado, que foi Jesus de Nazaré. A nossa Páscoa é espiritual, porque o reino de Deus não é carne, não é alimento, não é bebida, não são carros, não são mansões. O reino de Deus é paz, justiça e amor no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Então, evite, freie, dê um basta nos seus desejos carnais. Você que fuma, pare. Você que beba, pare. Você que prostitui, pare. Você que adultera, pare. Comece a viver o Espírito da graça de Deus. Você, vivendo em Espírito, você estará reinando em vida. Tudo na sua vida dará certo, porque você está agradando o Pai. Você está agradando o templo de Deus, que sois vós. Então, a partir do momento que você comece a agradar o templo de Deus, que é Espírito, da mesma forma você será agradado por Ele. Porque o templo dele não vai passar fome, o templo dele não vai passar necessidade, o templo dele não vai passar dificuldade. Terão aflições, mas com mansidão, com paz, com alegria, com benignidade, porque são esses os frutos do Espírito. Então, dê um basta na sua vida carnal, dê um basta nos desejos da sua carne. Amém? Graça e paz. Então, fique com essa mensagem, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar a sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo escravizados, que estão sendo mantidos cativos nesses lugares chamados igrejas, que na verdade são sinagogas. Graças e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.